Olá, caros alunos, iniciemos mais uma aula de lógica. Algumas pessoas comentaram nos vídeos que eu gravei sobre falácias que eu estaria utilizando a falácia do espantalho para poder corrigir falácias que estavam sendo utilizadas por outras pessoas. Houve alguns problemas em relação a isso, porque eu entrei em debate com essas pessoas exatamente questionando, então, o que seria a falácia do espantalho? E por incrível que pareça, eu reparei que muita gente nem sabe o que significa a falácia do espantalho. Na verdade, às vezes as pessoas, quando não têm argumentos, falam assim, você está com a falácia de espantalho. Às vezes a pessoa não está com um argumento coerente ou claro, e ela fala que a gente está utilizando a falácia do espantalho exatamente porque ela não tem uma clareza do que ela está querendo afirmar. Isso não é uma falácia do espantalho. Outra coisa também que eu achei interessante é que quando eu pedia para poder explicitar o que seria então a falácia do espantalho dentro do meu argumento, a pessoa simplesmente apagou o comentário, né? Então, eu achei necessário então gravar esse vídeo hoje exatamente para mostrar o que é realmente a falácia do espantalho, que é uma falácia existente realmente. E o que seria isso? É uma falácia de distorção do argumento do adversário. Ela também é conhecida como falácia do homem de palha. Então, ela é um argumento em que a pessoa ignora a posição do adversário num debate e vai substituir a versão que é apresentada pelo adversário por uma versão distorcida, que vai representar de forma errada essa posição. Então, aí fica muito mais fácil de a gente combater uma posição que é distorcida. Essa distorção, como eu disse, ela pode ser proposital ou acidental. No segundo caso, né, no caso dela ser acidental, é quando, por exemplo, a pessoa não explicitou bem o seu argumento. É importante a gente ressaltar que aquele que não expressa o seu posicionamento de forma clara, ele não pode jamais culpar ninguém além de si mesmo pelo fato dele ser mal interpretado. E muitas vezes ele está sendo mal interpretado ou a pessoa percebeu que o argumento é fraco, né, e deixou a interpretação exatamente daquela forma para obrigá-lo a formular melhor o argumento dele. Então, é perfeitamente legítimo utilizar a falácia de espantalho nesse caso para obrigá-lo a fazer isso, né, para tornar o debate mais coerente, para tornar os argumentos mais lógicos. Ok. Dito isso, vamos à questão do formato do argumento. Então, seria o seguinte, olha, Joãozinho, ele defende um argumento X, ok? Então, Joãozinho defende um argumento X. Aí, o Zezinho, né, o Zezinho aqui, ele está discutindo com o Joãozinho aqui. E aí, o Zezinho vai atacar o argumento X? Não, ele vai atacar o argumento Y. De que forma? Ele vai atacar um argumento Y, que seria uma visão distorcida do argumento X. Ou seja, ele não vai atacar o argumento, mas o argumento dele distorcido, de forma que fica fácil refutá-lo. E aí fica mais fácil ainda da gente entender se eu citar os exemplos. Vamos de novo no Joãozinho aqui. Joãozinho, por exemplo, diz que uma sociedade desigual devemos dar oportunidades às pessoas. Então, ele vai dizer, por exemplo, o filho da minha faxineira conseguiu se formar na faculdade. Aí o Zezinho vai dizer para ele assim, então você concorda que quem não consegue ter sucesso na vida é porque não se esforça mesmo, né? Olha para vocês verem. Qual que foi o argumento do Joãozinho? Que o filho da faxineira, diante das oportunidades que lhe foram dadas, ele conseguiu se formar na faculdade. Nesse argumento, Joãozinho ele não está negando a meritocracia. Na verdade, ele está até mostrando que houve um mérito ali. Mas ele também não está levando a meritocracia ao extremo, como se ela resolvesse todos os problemas, né? Ou como se todos os problemas fossem resolvidos por meios meritocráticos. Ele está dizendo o seguinte, que a meritocracia seria viável se você fornecesse uma oportunidade para que as pessoas competissem igualmente aí. Então é mais ou menos essa ideia que o Joãozinho estava afirmando, mas o Zezinho quer lá distorcer e fala assim, não, você está defendendo que quem não se esforça quem não consegue é porque não se esforça, né? Outra coisa que aconteceu, inclusive, nas últimas eleições, né, você fala assim, determinada política defende os LGBTs que buscam respeito pela sua liberdade de escolha. Aí a pessoa vai e distorce, vira e fala assim, não, então ela defende os excessos de alguns deles em relação ao desrespeito da religião cristã. Olha, veja bem, o argumento de que se defende uma determinada causa
não inclui a defesa dos excessos cometidos pelos militantes dessa causa, né? Ou por aqueles que se manifestam a favor dessa causa. Então, na verdade, quando você defende uma causa, não significa também que você tem que aceitar tudo que esteja relacionado àquela causa, e nem sempre realmente aceita. Então, as pessoas confundem e às vezes aproveitam-se disso, né? Então, se você defende fulano cometeu um excesso, então você está defendendo os excessos de fulano. Não, não é isso. Ou então, um outro argumento para falar desse espantalho, que inclusive é muito utilizado como exemplo, é a da teoria da evolução, né? Você vê, fala assim, a teoria evolucionista afirma que o homem tem um ancestral em comum com o macaco. Aí a pessoa vira e fala assim, então, por que não tem macaco virando homem até hoje? Pois é, a afirmação, ela não pressupõe uma transformação imediata ou espontânea, né, de uma espécie em outra espécie, né? Isso aí, a afirmação evolucionista não é isso, para quem estuda evolucionismo. Além disso, essa afirmação ela está falando de um ancestral em comum, o que significa que o homem ele não teria vindo diretamente do macaco, né, se a gente fosse tomar a teoria da evolução em sentido estrito. Agora, como que a gente combateria uma falácia do espantalho? Então, a gente também pode utilizar ferramentas para combater essa falácia, né? Uma boa maneira de combater a falácia do espantalho é, em primeiro lugar, a gente usar uma linguagem clara, bem definida, com poucos espaços para erros de interpretação. Isso torna mais difícil para o outro distorcer o argumento que está sendo colocado, a postura nossa, né? E mais fácil, inclusive, a gente corrigir o nosso argumento, se caso ele for mal interpretado. Então, isso aí é a ferramenta, ou seja, é você ter clareza no discurso, é você ter coerência, você buscar a verdade do debate, né? Então, é principalmente isso, eu estou buscando a verdade. Se eu estou buscando a verdade, tem que ser claro. Mas, lógico, nada vai poder impedir alguém de usar o tipo de falácia do espantalho como argumento, principalmente se ele estiver mal intencionado. Então, existem duas maneiras simples também de combater essa falácia do espantalho, quando a pessoa teve a intenção de cometê-la, exatamente para poder deturpar o que a gente está dizendo, assim por diante. Olha, a gente pode, primeiro, apontar a falácia do espantalho, né, dizer para quem a gente está, para o nosso oponente que ele está usando a falácia do espantalho, explicando inclusive o motivo do argumento dele ser falacioso, como que ele distorceu a nossa posição, né, e colocá-lo na defensiva, pedindo inclusive explicações por que ele acredita que o argumento distorcido dele é o mesmo que o meu argumento, né, já que os dois argumentos são totalmente diferentes. Então ele vai ser forçado a admitir que ele usou a falácia do espantalho, ou ainda, ele vai tentar justificar o seu raciocínio com argumentos ainda mais falaciosos. Por quê? Quando a pessoa defende uma determinada ideologia, ela acaba fazendo isso, né? Foi o que aconteceu com as pessoas que comentaram no meu canal. Eu vi que elas estavam mais preocupadas com o teor do argumento, não dizer assim, né? Ele estava com aquilo que ele acreditava do que necessariamente com a verdade do argumento. Então acontece muito isso. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou a favor disso, sou contra aquilo. Então às vezes eu quero puxar a brasa para minha sardinha e eu cometo a falácia. Outra forma também de combater essa falácia é você ignorar a falácia do espantalho, ignorar a versão distorcida do adversário, né, do oponente, e continuar defendendo a posição original. Isso pode ser efetivo em alguns casos, né, mas tem pessoas que são cabeça dura, né, que vão focando ali na argumentação do espantalho. Então, aí é necessário a gente usar outros métodos, né? Exatamente, buscar a coerência, assim por diante. E quando não tiver jeito mesmo, acabar por ali o debate, porque quando a pessoa está com um argumento falacioso e ela não quer arredar o pé, é porque ela realmente ela não quer entrar no debate, né? Ela não quer buscar a verdade, ela simplesmente quer persuadir. O problema hoje em dia nos debates é isso, que as pessoas elas geralmente não estão buscando a verdade, né? Elas estão querendo explicar por que elas estão certas. Esse que é o problema hoje em dia dos debates, né? E quando os argumentos são apresentados. Então, em lógica, a gente tem que buscar primar pela verdade, né? A gente tem que sempre buscar combater todo tipo de falácia, inclusive essa do espantalho. Se tiver um exemplo que houve uma falácia do espantalho, até os meus exemplos aqui, você chega e fala assim, esse argumento é falacioso por esse motivo, assim, assado. Aí sim, você está
primando pela verdade. É isso que é importante. Toda vez que a gente apontar um erro, a gente apontar o motivo do erro. E não necessariamente a minha crença ou aquilo que eu acredito, mas sim o argumento em si. Então eu espero que eu tenha sido claro. Até a próxima aula.